amigos, esse é o Papo News. Estamos aqui sempre com o apoio da Santo Antônio Energia, trazendo até vocês personalidades e o pensamento de figuras que fazem, farão e já fizeram parte desse estado. Pessoas que contribuem decisivamente para a construção daquilo que a gente pode chamar da nossa cultura rondoniense e da nossa cultura aqui de Porto Velho. Eu recebo no programa de hoje o cientista político João Paulo Viana, uma figura que, apesar da pouca idade em relação a tantos que por aqui passaram, tem muito a contar para a gente. João Paulo Viana, a primeira pergunta para você, como diria o mestre Sérgio Melo, é: como é que você recebeu o convite para participar do programa? Bom, Léo, boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação enorme. O convite foi uma surpresa, porque todos sabemos que o programa é voltado fundamentalmente para entrevistar as personalidades que ajudaram a construir o estado de Rondônia, né, pessoas que contribuíram muito com a nossa terra, e eu me sinto lisonjeado com o seu convite. Agradecer também ao Sérgio Melo, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra. Sérgio Melo está fazendo história também, história da família. Está em Portugal, foi receber a sua netinha que apareceu essa semana passada. Deu as caras ao mundo exatamente lá em Portugal. E o meu querido Sérgio Melo está por lá. Foi lá, e de lá tem uma coisa que eu achei bastante interessante, é que lá ele conseguiu encontrar irmãos da União do Vegetal. E lá ele tomou o seu chá, não deixou de fazer, mesmo estando lá no berço da civilização, que é a Europa. Bem, eu falei aqui na abertura que você, apesar de muito novo, você está com 33 anos, eu queria que você contasse para nós um pouco da sua história. Apesar de 33 anos, já está cheio de cabelo branco e cheio de história já para contar. É uma vida muito, muito bonita, um caminho muito profícuo. Bondade sua, Léo. Muito obrigado pela deferência. E hoje estou com 33 anos, nasci em Fortaleza, no Ceará, cheguei aqui com 8 anos de idade, e meu pai é engenheiro civil e militar da Aeronáutica da Reserva. Na época veio transferido e fixou residência em Rondônia. Passei minha adolescência, o resto da infância e adolescência toda em Porto Velho, né? Fiz grandes amigos. Passeando lá em casa? Os meus grandes amigos até hoje, né? Então, um deles, seu filho Júnior, mas os grandes amigos até hoje são os amigos de infância da gente, né? Na época de colégio. E aos 17 anos, 16 para 17 anos, eu fui fazer o terceiro ano, o último ano do colégio em Fortaleza. Eu retornei ao Ceará para os meus estudos no último ano do colégio. Né? Sua mãe? É cearense, e meu pai também. Os dois? Os dois. E os dois continuam aqui em Porto Velho, né? Sim, nós, há 25 anos, há exatos 25 anos, nós estamos aqui em Porto Velho, né? Aqui no estado, e fixamos residência aqui, né? E aí eu tive essa oportunidade de ir para o Ceará, cursar o terceiro ano em Fortaleza, no Colégio Farias Brito, um colégio bastante conhecido, e lá eu... logo após o vestibular, iniciei o curso de Ciências Sociais, a graduação em Ciências Sociais na área de Ciência Política, né? Essa já era a sua visão? Você queria fazer isso mesmo? Você já tinha a veia da política chegando ali por perto? Léo, eu vou te confidenciar que o meu desejo era cursar Direito inicialmente, né? Mas eu sempre gostei muito de política, sempre me interessei muito por política, e o meu pai hoje não mais, mas era um brisolista, né? O fã número 1 de Leonel Brizola. Aliás, o primeiro neto leva o nome, né? Isso acabou, né, tendo resultado também no nome do primeiro neto, né? Do meu filho mais velho, chama-se Leonel. Mas acho que eu incorporei, né? Isso foi fundamental na minha formação. E sempre gostei muito de política, e cheguei no Ceará, eu sempre, quando eu conto essa história para os meus amigos próximos, eu lembro de uma palestra de orientação vocacional que eu fui na escola, no terceiro ano, e lá conheci o curso de
de ciências sociais, basicamente a área de ciência política, porque o curso de ciências sociais ele forma 3 profissionais, é o sociólogo, o cientista político e o antropólogo, né? Você decide por uma das áreas no decorrer do curso, basicamente no 5º período, 3º ano de curso, né? E eu fiquei apaixonado pelo curso até hoje. O professor Rosendo Amorim, que é um sociólogo cearense, eu agradeço sempre a ele pela oportunidade de ter ido àquela orientação vocacional, né? Porque aos 17 anos eu entrava na universidade. Eu até acho que é muito pouca idade, eu sou até contra isso, acho que 19 anos seria uma idade mais, 17 anos, muito novo, mas por um lado foi bom também que eu formei novo, né, e comecei a trabalhar novo também, então acho que tudo valeu a pena. E as aventuras também foram mais rápidas? Nesse intervalo de tempo teve um intercâmbio, né? Aventuras para essa linha de ação? Sim, teve um intercâmbio na Alemanha que foi fundamental para minha formação, né? Então eu comecei na Universidade de Fortaleza, fui para a Universidade Federal do Ceará, e na Universidade Federal do Ceará cursei um intercâmbio na Universidade de Colônia, na Alemanha, e aquele intercâmbio foi fundamental porque ali eu desenvolvi uma pesquisa monográfica sobre um tema à época que estava na mídia, né, um tema candente, né, pegando fogo naquele momento, que era a cláusula de barreira na reforma política, né, e aí retornei ao Ceará, defendi a monografia, me formei, e desde aquela época, desde 2005, agora 10 anos, exatos 10 anos, estou em Porto Velho novamente, né? Eu tenho assim a felicidade de ter conhecido o João Paulo ainda garoto, com o meu filho, passeando aqui, os dois aqui, o tempo todo aqui dentro da cidade, mas quando ele voltou, já formado, eu estava começando aqui no grupo Imagem de Comunicação, na Vitória Régia, o antigo Sala VIP. E o João Paulo Viana, eu tive a oportunidade de apresentá-lo ao microfone. Eu acho que foi a primeira vez, né, assim, para uma entrevista. E daí para cá a gente já teve a oportunidade de conversar um bocado. E realmente foram momentos muito bons que eu tenho somente que agradecer. Foi um momento de conhecer um pouco mais da política e gostar mais dela. Eu agradeço muito a você, Léo. Você foi um verdadeiro paia, né, naquele momento, né, de me trazer para o debate público e fazer um convite. Afinal de contas, um rapaz tão novo, com 25 anos de idade, acho que o nome cientista político é muito forte, é muito pesado, né? Então, isso... mas eu agradeço muito a você a oportunidade. Eu estou, inclusive, lembrando agora, né, da primeira entrevista que foi lá no Sala VIP, né, e eu estava tremendo, né, e o Lúcio Albuquerque me levou, né, disse, olha, hoje nós vamos no programa do Léo, ele quer muito que eu leve você lá, e eu cheguei a preparar umas anotações. Ele disse, não, você não vai ler nada, você vai falar, né? Então isso marcou muito. Eu sou muito grato a você e por toda a confiança. O Sala VIP era uma grande iniciativa, é uma pena que tenha acabado. Eu não sei, mas uma hora dessa, não sei, tudo tem um retorno, né? Se até o Jedi teve o retorno, por que o Sala VIP não terá, né? Quem sabe uma hora dessa. Bem, essa é a sua vida, você veio para cá, retorna em 2005 e a partir daí eu sei da sua luta, primeiro para encontrar trabalho. Não é muito fácil você chegar com uma sacola escrito cientista político e se instalar dentro de Porto Velho. Como é que foi essa sua chegada, essa sua passada e o encontro com o mercado de trabalho para um cientista político? Excelente pergunta, Léo. A gente olha para trás, né, e já completam 10 anos, né? Parece que às vezes passa um trem na nossa cabeça, né? Não foi tão fácil, mas o fato de você chegar formado numa profissão onde os únicos profissionais à época estavam todos na Universidade Federal, que tem um regime de trabalho de dedicação exclusiva, isso ajudou muito também, né? Então eu tive um convite da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Rondônia, para trabalhar ao lado, né, na época do professor Gilmar dos Santos Nascimento, né, e também o Max Barbosa, à época, como diretor da Escola do Legislativo, e o professor Gilmar como diretor acadêmico, e aquilo de fato me abriu muito as portas, né? Então Rondônia é uma terra maravilhosa e quem é daqui, quem veio para construir Rondônia sabe que se você tem disponibilidade de fazer, se você se dispõe a liderar projetos, a colaborar, a contribuir,
com aquilo que traga benefício à comunidade, ao público, você tem chances, né? E eu cheguei realmente, para você ter uma ideia, o curso de Ciências Sociais, ele iniciou na Universidade Federal de Rondônia em 2005 ou 2006, agora não me recordo bem. Mas eu cheguei, o curso estava iniciando, não existia nenhum formado em Ciências Sociais, em Ciência Política, no estado de Rondônia, pela Universidade Federal. Então isso mostra como o mercado me acolheu de portas abertas, né? Eu me recordo a primeira banca para professor que eu participei, na Faculdade de São Lucas, para professor de Sociologia, eu acabei ficando em segundo colocado. A primeira colocada foi a professora Maria Aparecida Gigliotti, a Cidinha, né? Uhum. Grande Cidinha, e ela com 20 anos de experiência na sala de aula, e era a minha primeira banca que eu participava, e ela viu aquele resultado quando ela assumiu a diretoria da FARO. A primeira coisa que ela fez foi me convidar para trabalhar lá, né, junto com a Cristiane Garcês. Então isso foi muito positivo. Iniciei na finca também, passei numa banca na finca logo em seguida, né? Em 2006 eu já era professor da finca, da Escola do Legislativo e da Faculdade de Ariquemes da FAA. Eu vou pedir aqui para você nos relembrar a Escola do Legislativo. Para mim, uma das grandes coisas que foram feitas naquela época pelo deputado Carlão de Oliveira. E é uma pena que a gente tenha visto em que se transformou a Escola do Legislativo. Ela se perdeu pelo vão dos dedos, eu tenho a impressão, que eram realmente sob a batuta do professor Gilmar, foi um dos grandes marcos do conhecimento, e principalmente do conhecimento político aqui no estado, né? Léo, a Escola do Legislativo foi criada, acredito que no ano de 2003, né? Isso. Sempre tendo como referência a Escola do Legislativo do Parlamento do Estado de Minas Gerais, né? A Escola do Legislativo de Minas Gerais, né? E de fato, como você falou, com muita propriedade, isso acredito que tenha sido o grande marco do mandato, né, da passagem do Carlão de Oliveira pela Assembleia Legislativa, né? É uma pena que muitas vezes os grandes projetos são identificados com certas figuras políticas e os seus sucessores não dão continuidade, né? Pena. É uma pena. Então a Escola do Legislativo, que surgiu no primeiro momento para atender fundamentalmente o servidor da Assembleia Legislativa, conseguiu ampliar isso para a comunidade, né? Então, para todo o estado, para todos os estados, através do Intercâmaras, né? Através do Intercâmaras, que era um projeto que ligava a Escola do Legislativo às câmaras de vereadores pelo interior. E é um projeto de cidadania, né, Léo? É um projeto de educação política. Mas ainda hoje a escola está funcionando. O René Valente Lobo, que é o diretor-geral da escola, e eu vejo até com bons olhos isso, porque o atual presidente Hermínio, o deputado Hermínio Coelho, ele trouxe um estatutário, trouxe um servidor de carreira da Assembleia Legislativa para dirigir a escola, né? Então você tem lá hoje o Renê, né? Tem a Marita, tem a Leia, tem muitos profissionais, né? Que são de carreira da Escola do Legislativo, a Elaine, tem vários profissionais que fazem parte daquele quadro ainda hoje, né? Ainda que nós sabemos que, frente a toda aquela projeção que a escola teve, hoje, digamos que os trabalhos sejam bem mais modestos. É esse o único reparo que eu gostaria de fazer. Quando eu disse que se perderam pelo vão dos dedos, exatamente naquele momento havia assim era uma coisa muito maior. A gente está falando aqui assim de um time de basquetebol, e hoje a gente está falando somente da bola. Então a coisa meio diferente. Bom, pensamento político. Ali você começa a se formar, aí você vai para o seu mestrado, já fez o mestrado, o doutorado. Você não para, né? Você é uma usina, né? O que é isso, Léo? É bondade sua. Eu tive um grande professor, um grande orientador de mestrado, tanto de graduação como mestrado e no doutorado, mas o meu orientador do mestrado, ele foi fundamental na minha vida e até me emociona um pouco quando falo dele, porque você conheceu o professor Antônio Carlos Peixoto, né, que faleceu em 2012, né, um grande cientista político, um dos mais renomados cientistas políticos brasileiros, e trabalhar junto
junto ao Antônio Carlos Peixoto, foi muito importante na minha vida acadêmica. Fiz um mestrado na área de política internacional, fiz uma dissertação sobre a Bolívia, estudando a questão do populismo na América Latina, e posteriormente mudei da escola do Legislativo para a Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado. A convite do conselheiro Edilson Souza Silva, eu fui trabalhar na Escola do Tribunal de Contas, e foi um período também que marca muito a minha vida, porque foram 3 anos de uma excelente experiência, de trabalhar ao lado de pessoas como Davi Dantas, como o próprio presidente, o conselheiro Euler, né, o conselheiro Paulo Cury, o doutor Adilson Medeiros, né, então pessoas que... Isso, e muitos outros com quem eu tenho uma gratidão muito grande. O Laércio Fernando faz parte da história desse estado. Meu querido Laércio. Né? Então foi muito gratificante o tempo que eu passei na escola do Legislativo, professor Eliette, né? Entre outros. Mas essa experiência no Tribunal de Contas, ela acaba porque eu fui cursar o doutorado na Unicamp. Como eu era comissionado, eu tive que sair do Tribunal de Contas. Também já estava trabalhando na Faro, na Uniron, com o Fernando Prado, né? Com o Alexandre Porto. E saio da Uniron também, vou para Campinas, né? E logo em seguida passo no concurso para professor de Ciência Política na Universidade Federal de Rondônia. Então, isso é a minha história. O Leonel chega nesse momento ou chega logo depois? Acho que o Leonel chega em 2009, né? 2009. O meu filho mais velho, né? Chega logo caso depois. Em 2008. Você casou com a nossa colega aqui, a Gabriela. Um casamento que nós fomos... Eu tive a oportunidade de assistir, eu nunca vi tanto padrinho no casamento daquele. E a gente acompanhando a Gabriela, que estava ali assim, já nos dias de ter neném praticamente, ao som de Beatles, e uma festa espetacular. Um daqueles casamentos para a gente lembrar pro resto da vida. Casamento não é realmente uma festa assim muito simpática, não é muito minha praia. Mas aquele realmente foi Igreja de Nossa Senhora do Amparo, hora como eu me lembro, no final de tarde, nós todos ali assim saímos cantando All You Need Is Love de Beatles, e com aquela alegria toda, e a Gabi passando mal durante a cerimônia, inclusive, né? Não aguentava mais. E logo depois vem o Leonel. E eu vou pedir a você um minutinho, até para você se recompor. Eu quero agradecer, você citou aqui o professor, que foi o seu orientador de mestrado, né? O professor João Carlos. Antônio Carlos Peixoto, você me deu a oportunidade de entrevistar uma das maiores figuras. No Sala VIP. É verdade. E foi um grande momento na minha carreira também. Eu agradeço a você. Você está me agradecendo por alguma coisa que eu tenha feito, e eu tenho que lhe agradecer por aquele momento que você me deu. E outros tantos. Esse é o Papo News. A gente vai para o primeiro bloco. Eu estou conversando aqui com o cientista político João Paulo Viana, e a gente volta já já. Fique por perto. João Paulo, a gente volta, e eu acho que está na hora da gente dar um fecho aqui. Você já tem mais um menino, quer dizer, vai de política, mas não esquece a parte prática da coisa não, né? E eu queria falar um pouco mais a respeito da sua família aqui. O que é que seu pai, que era da aeronáutica, faz hoje? Meu ex-colega, né? O que é que ele faz hoje? A sua mãe também. Enfim, você tem mais 2 irmãos. Sim. Tem um que é advogado. 2. Os 2 são advogados. Sim. Quer dizer, são os 2 ajuizados da família, né? Então, eu queria que você fechasse aí assim, para a gente falar um pouco a respeito do seu pensamento, como é que foi essa ida para a arte política, e que caminhos você tomou ali dentro, porque as possibilidades eram enormes. Léo, eu tenho mais um filho, Pedrinho, né? Sou casado com a Gabriela, sua colega de trabalho. Né? Então, o Leonel mais velho, o Pedrinho mais novo. Né? Pedrinho está quantos anos? 2 anos. 2 anos. E é o pinga-fogo. São 2 garotos, assim, muito legais, né? A diversão da casa, né? Ambos. Vocês terminaram formando uma família grande, né? Todo mundo na casa do papai, né? Eu tenho minha casa, mas a gente passa mais tempo lá na casa do meu pai do que na própria casa, né? E aí, tenho 2 irmãos, o Arthur Luiz, o Otávio César, ambos são advogados, né? O Arthur participou aqui conosco dos debates políticos, como mediador.
E você conhece inclusive os dois, né? E o meu pai é engenheiro civil, é militar da reserva aposentado, né? E a minha mãe, ela é advogada, mas ela tem se dedicado muito também à empresa, que é uma empresa familiar, de cunho familiar, né? Mas é uma grande satisfação a gente completar 25 anos, né? Aqui divide a vida por netos, né? Digamos que ela seja mais avó do que qualquer outra coisa, né? Isso eu tenho que ser muito grato e sou muito grato a isso. De certa forma, acho que os avós hoje, eles estão ajudando cada vez mais, né? Imagine a minha mãe e o meu pai. E estragando cada vez mais também. A função de avô é essa. Bem, num determinado momento você entra para a escola e lá você conhece o pensamento político que vai de direita à esquerda. Você estava no momento em que muita coisa estava acontecendo aqui no Brasil. Você vai para a Alemanha, que tem um sistema político que é encantador. A social-democracia tem uma força enorme, o sistema político dali encanta a todos nós, e eu sei que você, numa determinada hora, deu uma balançada, disse, para onde é que eu vou, e aí você resolve, não, alguma coisa está me empurrando para aqui, e esse empurrar para aqui é chegar aqui no Brasil, botar o seu pensamento aqui, alinhado com a América Latina, esse ponto, essa daqui é a minha praia. Na verdade, a oportunidade de estudar a Alemanha na graduação foi mais pela escolha do objeto, né? Sempre digo isso aos meus alunos. Meu objeto de estudo foi fundamental, porque a cláusula de barreira, ela ainda que tenha existido no Brasil até no período de Vargas limitações para a representação partidária no parlamento, né? O modelo de 5% da época em discussão tinha a Alemanha como digamos que um modelo a ser seguido, né? O grande marco. O grande marco, né? O sistema cláusula de barreira surgiu na Alemanha em 49, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo primordial de evitar a representação de partidos de extrema direita e extrema esquerda, digamos que nazistas e comunistas, né? Então a ideia era barrar esses partidos extremistas, né? O que a República de Weimar, com o seu sistema proporcional, acabou contribuindo para a ascensão do nazismo. Uma série de fatores, mas o sistema político, o sistema eleitoral de Weimar era muito citado por ter dado a oportunidade do nazismo crescer como minoria e acabar chegando ao poder ali em 30, 33, né? No início da década de 30. Mas então a escolha do objeto foi digamos que nesse contexto, né? De estudar aquilo que tem relevância, né? De estudar. E eu devo muito também ao professor André Aguete, professor Valmir Lopes de Lima, né? O professor Jadá Abulelhaj, o professor Estevão Machado Arcanjo, foram fundamentais na minha formação. O professor José Parente, o professor Uriban Xavier, lá da Universidade Federal do Ceará. Eu fui orientando do André Aguete e do Valmir Lopes, digamos que me contribuiu muito na minha formação diretamente, o próprio Jadá, né? E acabei indo para a Colônia, na Alemanha, né? Nesse intercâmbio, devido a uma forte influência e ajuda mesmo, incentivo desses professores. Vou lhe fazer uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas que alguém em casa vai ficar perguntando, mas vem cá, ele falava alemão, você se preparou antes para ir para a Alemanha? Você falava ou não falava nada e foi para lá? Não, eu me preparei, eu fiz um ano de alemão, não é muita coisa, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos também na Alemanha, né? E me virei como pude, né? Lendo obras em outras línguas também, né? Também, não inglês. O inglês ajuda muito também, né? Acho que na Alemanha, grande parte dos estudantes falam inglês, né? E eu tive a oportunidade de ser acompanhado por um professor lá que tinha um apreço muito grande pelo Brasil e falava um português muito fluente, né? Acho que a gente tem que contar com a sorte também nesses momentos, né? Muito. Professor Dr. Andreas Camp, da Universidade de Colônia, professor de Teoria Política da Universidade de Colônia, né? E me recebia todas as terças-feiras no seu gabinete para conversar sobre projetos, sobre a monografia, né? E eu tive muita sorte nesse sentido, Léo. Eu acho que os ventos conspiraram, né? Aquela coisa do Maquiavel da virtude e da fortuna, né? O acaso, a sorte. A fortuna é o acaso, a sorte, né? Acho que um pouco de competência também não faz mal a ninguém, mas muita sorte. Então eu sou muito grato, principalmente todas essas pessoas que me ajudaram nesse caminho. Eu falava de você ali, porque realmente quando eu retornei, não tem como não lembrar
Eu dizia até isso outro dia, eu fui entrevistado pela Renata Beccaria, né? E eu até disse, não, mas eu comecei há muito tempo lá no Sala VIP com o Léo. Foi o Léo quem me levou, né, para o debate público, né? Que me concedeu aí a oportunidade de falar um pouco sobre a ciência política mesmo, sobre a política enquanto ciência, né? E isso, eu acabei de citar alguns professores da minha graduação que foram fundamentais, né? Você me permita dizer o seguinte, a gente percebe nessa conversa aqui o apreço que você tem pelo mestre. Sim. Que é uma coisa que a gente perdeu um pouco na educação brasileira. Eu me lembro da minha primeira professora, a professora Lindaura. É uma referência na minha vida, como são referências o professor Loureiro, que é o cara que me ensinou química, que eu não uso para absolutamente nada, mas foi o cara que me mostrou aquela coisa bonita de você misturar uma coisa com a outra e sair uma terceira. Léo, e eu trago isso até hoje, né? Como eu falei do professor Antônio Carlos Peixoto, professor Máximo Masson no meu mestrado, muitos outros acadêmicos com quem tive oportunidade de compartilhar trabalhos, né, no decorrer desses 10 anos e logo após a formatura, e no próprio doutorado. Não sei se, ironia do destino, meu orientador hoje é um alemão, né, um grande cientista político que mora no Brasil há mais de 20 anos, chamado Bruno Speck, né, um estudioso do financiamento de campanha, estudioso do tema da corrupção, e um alemão, né? Então acho que é aquela coisa como a gente conversava, acho que o acaso, né, os ventos da fortuna, acho que sopraram, né, a favor, né? Então eu sou muito grato a essas pessoas, né, também por partilhar o conhecimento, né? E eu sempre brinco com os meus alunos, na época da minha graduação, tinha um corredor muito estreito na Universidade Federal do Ceará, e nós brincávamos no Departamento de Ciências Sociais, dizendo que o professor sempre anda à frente e o aluno que tem interesse corre atrás, né? Então não tem como ele ficar um do lado do outro, porque o corredor é muito estreito, mas é o aluno correndo atrás do professor. Então, assim, a oportunidade de fazer o doutorado na Unicamp foi espetacular também, né? Ter professores como o Bruno Speck, né, a quem tem uma grata satisfação e um orgulho imenso de estar trabalhando junto nesse doutorado, o Armando Boito, a Raquel Meneghello, o professor Andrei Kroner, o Oswaldo Amaral, o Valeriano Mendes, então muitos outros professores que me acompanharam aí nessa trajetória. Eu sou muito grato, sem dúvida alguma, né? Bem, a América Latina estava aqui, eu acho que era a maior coisa que você poderia ter em termos de ciência política para ser estudada. E aí, de repente, você está lá com Eduardo Galeano, o bolivarianismo, as mudanças que estão ocorrendo aqui nos vizinhos, o Chile com uma linha completamente diferente, o peronismo, enfim, esse caldeirão todo. Você nem precisava do Brasil para estudar um pouco mais. Estava aqui, né? Eu não gosto muito do termo bolivarianismo. Não, né? Ninguém gosta. Não, eu sei, é porque é uma questão que o Bolívar era um liberal, né? Era. Um homem que era inspirado no iluminismo, nos ideais da Revolução Francesa. Então, se ele vê o que está acontecendo, não, com certeza a culpa não é sua. Culpa não é foi minha. Disseminado. Foi. Tá? É disseminado mesmo. Então, o Hugo Chávez é que disseminou isso de forma erradamente. O Chávez disseminou isso de forma a mudar todo um conceito do que é do bolivarianismo. Uma pena. Então, acho que o Bolívar ele deve se remexer no túmulo toda vez que alguém cita, né, esse termo da forma como ele é usado atualmente. Mas a ideia de estudar a Bolívia no mestrado, Léo, ela veio diretamente também essa ideia do contexto, né, da conjuntura, né, do momento. Então, eu entro no mestrado no início de 2007, há pouco mais de um ano o Evo Morales tinha assumido a presidência da Bolívia, o primeiro índio presidente de um país sul-americano. Justamente num país, num estado, no caso a Bolívia, que é um laboratório para qualquer cientista social, desde o antropólogo ao sociólogo, historiador, ao cientista político, né? Você vê o país mais pobre da América Latina, não, o país mais pobre da América do Sul, né? 30 e tantas etnias, ninguém sabe dizer ao certo quantas guerras civis, quantas intentonas, quantos golpes de Estado houve, nenhum historiador sabe afirmar isso. Vai ser um quadro de instabilidade crônica notório,
né? E o que me incomodava muito era ver como era disseminado o termo populismo, né? Então são esses, os bolivarianismos, os populismos, tá naquela família do coronelismo, do clientelismo. O que é isso, né? Não apareceu o moralismo, né? Não apareceu, interessante, né? Como é que isso é disseminado? Então me incomodava muito ver a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, a imprensa como um todo, os maiores veículos de comunicação sempre se referia a esses regimes como populistas. Mas afinal, o que é populismo, né? É um conceito tão controverso que no Rio de Janeiro, acho que na Academia Carioca, o conceito de populismo praticamente desapareceu, é coisa da imprensa. Se você for em São Paulo, já o populismo é quase um regime político. Ele deixa de ser um estilo e passa a ser um regime. Né? Então isso me chamava muita atenção. Né? Porque na verdade o Morales é fruto de uma maioria étnica e é fruto de uma organização política que inicia nos sindicatos dos cocaleiros lá de Cochabamba, né, lá do Chapare, né? Então da redemocratização e que vem de baixo, que vem da organização política. E acho que a gente tem que respeitar também, Léo, essas peculiaridades, né, essa coisa da cultura de cada país, né, de cada localidade, de cada região, país, né? Ora, por que um índio, a história da Bolívia é marcada pela história de caudilhos, de brancos, né, uma história marcada por golpes e contragolpes. São quase 90 presidentes em menos de 200 anos de independência. Tá? Então, perda de território, então são 80 né? perda. Você falou uma coisa muito certa agora. A Bolívia inicia o século XX, né, com aquela coisa do país que não deu certo. Tem uma grande obra de um literato boliviano, né, chamada Pueblo Enfermo. É um povo que está doente, é o povo que não deu certo. Então a Bolívia sai acho que a terceira grande perda territorial, que é a Guerra do Chaco, né, que perde aquelas terras do Chaco Boreal para o Paraguai, né, ali na década de 30 do século XX. Após ali, então a gente tem até um momento interessante na história boliviana, que é o socialismo militar. São militares, né, das Forças Armadas, jovens militares que assumem o poder na Bolívia, né, no intuito de mudar a realidade boliviana, né, com o objetivo. Isso vai ser fundamental para a Revolução de 52, né, para a criação do MNR, né, agora no início dos anos 40. Mas essa ideia, Léo, é um povo com a baixa autoestima, aquele povo que não deu certo, é aquela coisa do branco sempre, do indígena, né, que vive em regime de semi-escravidão, né, uma história tenebrosa, mas uma história belíssima do ponto de vista da resistência, da força. A coisa que mais me incomoda é a perda do território que dava acesso ao mar. Ao Chile, né? A Guerra do Pacífico, ainda no século XIX. Né? Uma coisa terrível. Isso são feridas mal cicatrizadas na história boliviana. Né? Exatamente. Nós temos aí em Haia hoje um problema que a Bolívia reivindica uma saída para o mar, que foi tomada aquela região de Antofagasta, né? Que foi tomada pelo Chile no século XIX. Então são três, exatamente, né? Aquela região. São três grandes perdas territoriais. Você tem, acho que a mais dolorosa, como você cita com muita propriedade, a Guerra do Pacífico, a perda da saída do mar para o Chile, né, no século XIX. No início do século XX, a perda do Acre para o Brasil, né? E na década de 30, a perda da Guerra do Chaco, né, que provocou a perda de uma imensa parte do território boliviano para o Paraguai. Né? Então tudo isso marca a história boliviana. Você começou aí falando, quando fala a respeito da Bolívia, você fala a respeito daquele momento ali de inúmeras tribos e uma divisão interessantíssima. Do ponto de vista étnico, né? Que são o pessoal que mora lá em cima e os que estão aqui embaixo. Isso. Os colhas e os cambas. Colhas e os cambas. Cara, onde é que você consegue fazer? Isso lembra alguma coisa? Lembra, e isso a gente vai conversar agora no próximo bloco, lembra alguma coisa de nordestinos e sulistas? Lembra? Eu acho que lembra, muito rapidamente, graças a Deus, mas não lembra assim. E esse assunto é um assunto que a gente vai conversar aqui agora, esse momento do Brasil pós-eleição, e essa divisão, eu acho que sim ou não, do Brasil em votantes da Dilma, votantes do Aécio, votantes dos tucanos, dos petistas e principalmente alguma coisa entre nordestinos e sulistas. Será que isso existe mesmo? Isso é ficção. Vamos lá. Esse é o Papo News, nós estamos fechando o segundo bloco, eu estou com o cientista político João Paulo Viana e esse tema agora é pós-eleição
Brasil pós-eleição, caminhos a serem tomados, é o assunto para o que nós vamos insetar agora. Fique por perto, a gente volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Papo News de hoje, extremamente agradável. Tem uma coisa que eu fiquei faltando aqui, é que nós falamos aqui a respeito da Unicamp, da sua tese, e estava difícil, inclusive, conversar com você o ano passado, esse ano também. Já terminou a tese? Como é que tá? Ela fala de quê? Léo, a tese está andando ainda, digamos que ela esteja no seu momento inicial, né? Acabei as disciplinas já. E a tese fala sobre a formação do sistema partidário rondoniense, né, a partir de 1982, como se deu essa formação da elite política local, comparando um pouco aí esses índices de volatilidade eleitoral, né, de instabilidade, uma certa instabilidade política, né, com a institucionalização dos partidos, né. Ainda está tudo muito incipiente, né? Nós estamos iniciando ainda. Mas com certeza eu vou precisar da ajuda de muita gente aqui, até porque... Contar a história do Jorge Teixeira, né? Do Cassol, sim, enfim, vamos, todo mundo, né? Vamos falar um pouco do ponto de vista político, partidário, né? Da formação dessas elites políticas, né? Sem dúvida alguma, isso será abordado. Interessante é fazer um trabalho desse, é como você rachar o pão e descobrir que tipo de trigo foi colocado, o açúcar foi qual quantidade, a coisa é mais ou menos assim, né? Muito difícil, muito artesanal também. Pegar o pão e dividir todinho para saber como é que ele foi feito, quando, em que época, quem foi... tem um viés histórico muito grande, né? Mas é um trabalho de ciência política, mas sem dúvida alguma essa influência histórica, né? Essa abordagem histórica, ela está muito presente. Você dentro da universidade, você é professor da UNIR, né? Sou professor de ciência política, departamento de ciências sociais da Universidade Federal de Rondônia. Que orgulho, hein? É um sonho, né, que a gente se realiza. Filho a gente da realiza, está, né? Ali, né? É um sonho que a gente realiza, Léo. Sem dúvida, como eu falava no início do programa, são 10 anos, né, após a minha formatura, né, 10 anos desde o momento em que eu me formei, e isso é muito gratificante, né? É um sonho que graças a Deus, isso com muita luta a gente também conquistou, né? Ser professor hoje do Departamento de Ciências Sociais da UNI é um privilégio. Eu tenho grandes amigos, grandes colegas com quem eu divido o meu dia a dia ali, e isso para mim é muito gratificante. E é um orgulho para nós que conhecemos essa sua trajetória, que participamos dessa sua trajetória. Muito obrigado. É um orgulho muito grande. Eu sei que a UNIR também sente isso. Tem um menino que chegou ali e hoje é professor lá dentro. Eu sei que a UNIR também tem esse sentimento de acolhimento, e eu sei que você devolve com um sentimento de pertencimento. É alguma coisa assim, eu tenho certeza. Não tenho dúvida. Certeza disso aí. Não tenho dúvida. Bem, acabamos as eleições, o Aécio disse que agora é o chefe da oposição, a Dilma disse que quer tomar um cafezinho com ele disse que café não, ele quer proposta, enfim, a coisa está toda assim. Nordestinos acabaram elegendo a Dilma, segundo a imprensa, mas a Dilma ganhou dentro de Minas Gerais, e hoje eu vi alguém Rio de Janeiro, e hoje eu vi alguém dizendo, não sei exatamente quem que, mas lá é porque o Bolsa Família é muito, muito alto, mas o Aécio tinha 94%, quer dizer, tem muita coisa para a gente tratar nesse assunto, mas o que é que realmente o Brasil pode esperar desse momento? Léo, não acredito que o Brasil esteja dividido por regiões. Interessante. Tá? Não acredito. Nós temos uma divisão que ocorre em outros países do mundo, em outras democracias, que é uma divisão natural, que é uma divisão por classes. Você tem ricos que votam com um partido e pobres que votam com outro partido. Dizer que os ricos do Nordeste votaram com a Dilma não é verdade, né? Assim como os pobres do Sudeste não votaram com o Aécio, né? Então o que nós temos, sem dúvida alguma, é uma divisão entre classes, né? O PT se transformou no Partido dos Pobres, isso nas eleições presidenciais, que fique bem claro isso. Acho que eu partilho muito daquela ideia do André Singer, nós comentávamos isso no tempo real, né, no dia do primeiro debate, né, de que aquele momento da eleição de 2006 é decisivo para esse realinhamento eleitoral.
né? O PT sempre foi um partido que nasceu na classe média, um partido que tinha um eleitorado cativo de classe média tradicional, servidor público, né? Intelectuais, né? Trabalhadores, e o PT acaba, a partir de 2006, muda, né, o perfil do seu eleitorado na eleição presidencial substancialmente, né? Em compensação, os mais pobres que vinham com o Collor em 89, com o Fernando Henrique em 94, 98, em 2006 eles migram para o PT, né, nas eleições presidenciais. Acho que o Bolsa Família foi fundamental para isso, as políticas de assistência social, as políticas sociais foram, sem dúvida alguma, um divisor de águas nesse realinhamento eleitoral, né, um fator determinante, né, mas isso se repete agora. Se você pegar o mapa das eleições brasileiras, você vai ver que o PT ganha onde? Ganha nos lugares mais pobres do país, né? Mas isso não quer dizer que aquela região esteja sempre com o PT. Recentemente, um cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Mello, deu uma entrevista à revista Veja, onde ele citava a grande obra do Downs, né, da teoria econômica da democracia, sobre o voto do ignorante racional. O ignorante racional é aquele indivíduo que não está preocupado com a situação econômica do país. Ele não está preocupado com a taxa de juros, ele não está preocupado com a política externa, ele está preocupado... Ele não está preocupado ele está preocupado com o bolso dele. Ele está preocupado se ele está recebendo, se ele tem salário, e ele está preocupado se ele tem emprego. O ignorante racional tem o olho ligado ao umbigo. Mas é lógico, ou seja, dizer que pobre não sabe votar, mas é lógico que sabe. Vota porque está ganhando algo, vota porque está se beneficiando. Então, esses pobres que não conheciam o que eram políticas públicas, né? Então, ele até... usa a expressão qualunquismo, né? Que diz que não é petismo ou PSDBismo, né? É qualquer um, mas é qualquer um que atender às necessidades dessa população. Como o Fernando Henrique atendeu e foi reeleito em 98. Né? Então, ora, o PT voltou-se para essa população, para digamos, né, essa parcela da população brasileira que precisa das políticas públicas. Nós, a classe média tradicional, não precisa tanto quanto eles precisam. Então, classe média tradicional, ou seja, entre a base e o topo da pirâmide, né? Aquela massa que está ali no meio, né? Eu diria que essa seja até a classe C, que é a classe que emergiu durante a era Lula, né? Então, assim, eu partilho também dessa ideia. Pobre, na minha opinião, sabe votar, né? E vota com o bolso. Maquiavel ensinou um pouco... Analfabeto sabe votar? Léo, eu não diria que não saiba. Eu sou a favor do voto ao analfabeto, né? Eu acho que ele tem cidadania, o tanto quanto um outro, ele pode exercer a sua cidadania, tanto quanto o alfabetizado. Senão acho que o Brasil passou cerca de mais de 100 anos, né? Desde a Lei Saraiva do Império, em 1881, que proibiu o voto ao analfabeto, até 1988. Então, durante mais de 100 anos, o analfabeto... engraçado que quando o analfabeto perde o direito ao voto, em 1881, o número de eleitores caiu para 10%. Nós tínhamos 1 milhão e poucos de eleitores, o número cai para cerca de 100 mil. Né? Naquele momento, em 1881, foi a última lei do Império, a última lei eleitoral do Império, a Lei Saraiva. Né? Então, isso nós passamos 100 anos para que o analfabeto tenha novamente o direito ao voto. Então, acho que isso é cidadania. Professor João Paulo, no momento que nós estamos conversando aqui, o Barack Obama, que foi o grande nome da nova política americana, perde a sustentação política dentro do Senado. É um momento assim terrível que eu acho que não conheço nessa recente história americana, não me lembro de alguma coisa do estilo. E quando nós conversamos aqui, eu perguntei se aqui dentro do Brasil estava havendo alguma coisa tipo aquilo que ocorre nos Estados Unidos, do Partido Democrata e Republicano. Você me disse assim, olha, que coisa interessante. Até parece que sim, eu me recordo que você falou sobre aquilo. PT e PSDB.
Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, e só não vale você me dizer o seguinte, que perdeu porque não tinha voto. Por que fez o PSDB perder essa eleição? Não vale dizer que faltou voto, isso aí não vale. Não, inclusive que você coloca agora há pouco, o cientista político Alberto Almeida, no dia da eleição no Manhattan Connection, ele colocou muito bem, isso ocorre em vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos, as áreas mais pobres votam com os democratas, os mais ricos votam com os republicanos. Na França, as regiões mais pobres votam com o Partido Socialista. Na Espanha, a mesma coisa, né? Léo, bom, eu acredito que o PSDB faltou, né? O qualunquismo. Qualunquismo, que é a expressão do Marcos Mello, né? Que ele utiliza. Qualquer um que chegar e realizar essas políticas, que atenda às necessidades dos mais pobres, vai permanecer, vai continuar a ser eleito, né? O que eu acredito que faltou ao PSDB nesse segundo turno foi sair um pouco daquele discurso voltado para um eleitorado que já é seu, né? Essa questão da corrupção é uma questão importante no debate público, não tenho dúvida, mas é assunto de instituição de controle. Não adianta, a corrupção está em todos os partidos. Acho que o PSDB precisou mostrar um pouco mais além disso, né? Acho que faltou um discurso mais voltado a esses mais pobres, a essa parte da população que nessa última década foi muito favorecida com as políticas sociais do PT, né? Então, tem um eleitorado cativo ali que já estava com o PSDB, e principalmente depois de todo aquele processo do Eduardo Campos, da Marina, daquela reviravolta. Foi eleição. Então, acho que há uma divisão? Acredito que sim, mas essa divisão ela não é entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Essa divisão ela é uma divisão por classes, né? Classes econômicas. Por classes sociais. Acho que eu não sei se isso seja tão bom para a democracia, mas sem dúvida o PT se transformou nos partidos mais pobres e o PSDB no partido dos mais ricos. Se bem que é o seguinte, nunca ricos ganharam tanto dinheiro quanto, por exemplo, agora. Há uma controvérsia nessa história aí, assim. Eu não sei. Aquela coisa que aconteceu no dia 18... Tá, mas isso do ponto de vista eleitoral, que fique claro, né? Que fique claro. Ou seja, essa divisão entre pobres e ricos, o PT como partido dos pobres, o PSDB dos ricos, seja mais razoável a gente falar aqui, né, do ponto de vista eleitoral. Apenas isso. A questão do dia 18 de junho do ano passado, eu me lembro sempre dessa data porque é o aniversário da minha mãe. Minha mãe é revolucionária. Até no dia do aniversário o pessoal está fazendo bagunça. Aquela coisa meio doida que ainda não foi perfeitamente absorvida, influenciou de alguma forma na eleição? Ou a eleição chegou a esse momento em função daquilo lá? Léo, eu acredito que tenha influenciado de certa forma, né? Não sei se me fiz entender, a eleição chegou a esse ponto de agressão. Sim, o eleitorado da Marina, que tem esse perfil, né, pós-materialista, né, digamos, que não está preocupado com um ignorante racional, que está preocupado mais com o seu bolso, que está preocupado com o seu emprego direto, né? Que era um eleitorado que está mais ligado a essas questões de ecologia, né? Que está mais ligado à questão da corrupção, né? Acho que essa parcela acho que estava mais presente no eleitorado da Marina, observava ali a Marina como uma grande representante daqueles movimentos de junho. Tem essa impressão que eu tenho, né? Eu já comentei com você algumas vezes, de lá para cá... Essa leitura não está pronta ainda, né? De lá para cá eu já comentei com você algumas vezes que a grande parte daqueles que estavam nas movimentações, nos movimentos de junho do ano passado, estavam ali lutando por melhores qualidades dos serviços públicos, né? Por melhor educação pública, por melhor saúde pública, por melhores transportes, né? Por melhores... E nesse caso, Léo, implica necessariamente numa presença do Estado de forma mais efetiva, né? Não é aumentar gastos, mas tornar esses gastos mais eficientes, melhorar os serviços públicos, que nós sabemos que no Brasil... O Estado bom gestor e não o Estado papai. Né? Que nós sabemos que esses serviços ainda padecem de qualidade no país. Então essa é a leitura que eu faço. Na época eu escrevi um artigo na imprensa local denominado O Perigo que Vem da Direita, né? E eu sofri algumas críticas em relação a isso, críticas que foram muito bem-vindas, mas eu até brincava outro dia, sim, mas como eu brincava outro dia com dois colegas, o professor Vinícius Miguel e o professor Marcos Braga, né, mostrando a ele justamente o seguinte: olha a composição do Congresso hoje.
Olha o que deu o gigante. Olha o resultado do gigante, né? O nosso Congresso hoje chegou ao limite da fragmentação. Limite não, como brincou outro dia um colega, o limite da fragmentação partidária são 513, né? São 513 deputados, então o limite é 513, né? Mas como eu brincava com os colegas, né, você vê hoje 20 e tantos partidos representados no Congresso. E mais outros, né, sendo anunciados. 28 né? Partidos, se não me falha a memória agora, né, representados no Congresso. E com o aumento da direita, e quando eu falo direita, esses partidos mais conservadores, partidos nanicos, né, partidos que têm bandeiras mais conservadoras contra o aborto, contra a legalização da maconha, contra o casamento homossexual, né? Então essa bancada aumentou significativamente, como a bancada evangélica, como você pegar a votação do Bolsonaro, a votação, né, do pastor... Né, Everaldo? Não, do Feliciano. Do Feliciano, uhum. Né, entre outros. Então, eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas se o gigante acordou mesmo. Eu me lembrei aqui, durante o momento que você estava falando isso aí, de uma frase que está bem lá atrás, essa coisa da memória seletiva. O Sarney dizendo: se você acha que o Congresso não está bom, espere para ver o próximo. Isso aconteceu quando ele estava no seu primeiro mandato de senador, pós-presidência da República. Olha quanto tempo tem isso, e isso continua sendo válido até hoje. E se nós não gostarmos desse Congresso que aí está, pode esperar. Se o Brasil não mudar e muito, o próximo será pior. Eu tenho certeza disso. Pois é, e eu me preocupo muito com isso. E agora, o que eu posso te falar é o seguinte: não há a menor possibilidade do Brasil virar uma Cuba ou uma Venezuela. Não, eu acho também. O nosso Congresso Nacional nunca permitirá isso. A separação de poderes, o nosso judiciário andam muito bem, obrigado. Até demais. Eu acho que tem 3 coisas aí que são assim o amparo da nossa democracia. E não tem nada a ver com aquela história dos 3 poderes apenas. Mas nós temos uma economia que é forte, que se consolida. Nós temos um respeito à questão do voto, ainda que com muita chiadeira. Sim. E o choro é livre. E nós temos as instituições funcionando dentro daquilo que a gente pode chamar de normalidade, apesar de tudo. E a gente tem um povo que vê isso aí assim, porque o povo sabe o que quer, o povo não é bobo. Obrigado, professor João Paulo, pela aula de cidadania que o senhor nos traz aqui. Trazer a academia para dentro da televisão é sempre um motivo de muito orgulho para mim. Eu tenho essa visão, eu acho que nós temos que trazer. Nós, como uma empresa que na verdade é uma concessão pública, temos essa obrigação de trazer a escola para dentro. É nossa função também levar a educação. A educação não pode ser apenas a formal. A educação tem que ser também essa que o Sérgio Melo faz aqui e que eu venho aqui minimamente para tocar para frente, e todos os outros programas que a gente utiliza sempre disso. Obrigado. Léo, eu que agradeço. Eu queria saudar aqui também um grande amigo que está presente aqui no auditório, Márcio Almeida. Opa, né, que um rondoniense que mora fora do estado há muitos anos e retorna agora, né, e agradecer imensamente o seu convite, né, ao Sérgio Melo, que está aí ausente em férias, né, e pela oportunidade de vir aqui, né, falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco, né, dessa minha ínfima contribuição ao estado de Rondônia, né, e é uma honra participar desse programa. A honra foi nossa. E a honra é ter você, meu caro telespectador, sempre aqui conosco. Até a próxima. Esse foi o Papo News.